Começar mais um novo assunto aqui nas nossas aulas de filosofia. E aí nós começamos agora com a aula de número 8, a microfísica do poder. A gente vai falar um pouquinho sobre o pensamento do filósofo Michel Foucault, ok? Bom, aqui estamos nós de volta, mais uma vez, para trazer um conteúdo novo para vocês e para a gente aprender um pouquinho mais sobre essas relações entre indivíduo e sociedade. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as relações de poder que existem na sociedade, certo? Bom, então nós vamos começar com Michel Foucault, falando um pouquinho sobre ele. Nós vamos abordar um pouquinho também sobre o pensamento da filósofa Simone de Beauvoir, a filósofa Hannah Arendt também. Vamos falar também sobre outros filósofos. Já estamos falando sobre a filósofa Jamila Ribeiro nas nossas aulas pelo Google Meet. E aí então a gente vai entrar nesse novo assunto que é o das relações de poder que existem na sociedade. Esse é um tema que ficou um pouquinho para trás. Ele deveria ter sido tratado ali no segundo bimestre, não deu tempo, muita coisa, o tempo passou muito rápido. E aí a gente vai retomar esse assunto agora no terceiro bimestre e vai dar tudo certo, tá bom, gente? Então, voltamos aqui e vamos falar um pouquinho sobre o filósofo Michel Foucault, filósofo francês. Ele se dedicou a vários campos do conhecimento, foi muito influente na filosofia, psicologia, política, crítica literária também e história do pensamento, história dos sistemas políticos, que foi uma disciplina criada justamente, exclusivamente para ele, na Universidade de Paris, o Collège de France, né? E então ele frequentemente é associado aos movimentos estruturalistas e pós-estruturalistas na França, mas ele não gostava de ser rotulado dessa forma. Nasceu em Poitiers, na França, estudou filosofia, psicologia na École Normale Supérieure de Paris. Perdoem meu francês aqui, tá, gente, que é péssimo. E ele ensinou na Suécia, na Polônia e na Alemanha na década de 50. Ele terminou o doutorado dele em 1959, foi palestrante na Tunísia de 66 a 1968. E depois, quando ele voltou para Paris, ele foi escolhido como chefe de departamento de filosofia na Universidade de Vincennes. Depois, 2 anos mais tarde, ele foi eleito professor do Collège de France e aí foi criada a disciplina para ele, História dos Sistemas de Pensamento. Ele morreu em 1984. Ele foi uma das primeiras vítimas conhecidas da AIDS na época, né? É interessante que ele escreveu bastante sobre a sexualidade, a loucura, instituições disciplinares, como a prisão e a escola, e a gente vai ver como isso se relaciona às relações de poder na sociedade. Ele escreveu muito, ele ensinou muito e ele ficou muito conhecido na época dele como aí um dos grandes representantes da filosofia francesa. Mas o pensamento dele vai além da filosofia. Ele nasceu em 1926 e morreu então em 1984. Bom, por que a gente vai falar em microfísica do poder? Em primeiro lugar, a gente imagina que o poder é algo exercido de cima para baixo, né? Então a gente tem a ideia do poder como aquele poder do governo, da política, dos governantes, dos tiranos e etc e tal. Foucault vai falar que o poder ele é mais do que isso, né? Ele é mais do que aquele tipo de poder exercido pelos chefes políticos, pelos tiranos e governantes. Ele vai falar então de uma microfísica do poder, né? Ele vai falar que o poder ele está espalhado na sociedade, existem relações de poder, né? Então ele vai falar que o poder está em todos os lugares. Nós podemos dizer que existem poderes. O poder não é um tipo de bem que a pessoa possui, né? E que se acumula ou se troca por alguma coisa.
O poder está em todas as coisas, ele está em toda a sociedade, em todos os cantos da sociedade. Então não existe alguém que não tenha nenhum tipo de poder. O poder para ele é como se fosse uma ação de se exercer poder sobre o outro e de sofrer a influência do poder por outra pessoa, né? Então ele vai falar que essa ideia de poder não está no macro somente, mas está no micro, ou seja, está nessas redes de poder, está então em todas essas partes da sociedade. Então, o poder não é visto como uma pirâmide no qual existe ali um grande líder que vai exercendo poder nos de baixo e os de baixo naqueles que são mais embaixo deles e tudo mais, como aquela pirâmide social que a gente vê, por exemplo, quando se trata de se falar sobre as estruturas sociais na época da Revolução Francesa. Ele vai dizer que o poder ele foi se transformando ao longo da história humana. Então, existia uma época na qual um governante com poder absoluto exercia um poder maior sobre todos da sociedade, mas ele também não deixava de depender de outras formas de poder, né? Tinha falado do poder da igreja também e tudo mais. Só que na nossa sociedade moderna, nossa sociedade após o século 17, 18, nós podemos falar de redes de poder, de relações de poder. O poder não está só nas mãos de um governante, né? Então, o Foucault vai dizer que o poder ele se transforma. Existem poderes que vão se transformando ao longo da história da humanidade e que vão permeando em todos os lugares como se fosse ali uma grande teia, certo? Ele vai falar então que o poder não se encontra somente na lei ou no dever, mas ele vai falar então que o poder está na fonte da própria produção social, está no trabalho, nas relações familiares, o poder está nas relações na escola, o poder está nas relações ali na prisão, né? Nas relações policiais, nas relações de justiça também. E ele vai falar também que existem poderes nas relações afetivas, nas relações entre amigos, ou seja, é como se fosse uma grande rede. Ao mesmo tempo que eu sofro a influência do poder por outras pessoas, eu também tenho os meus níveis de poder. Ele vai falar em dispositivos de poder na sociedade que tem aí os seus níveis de poder, as instituições sociais também, como a igreja, escolas, prisões. Ele vai falar que esses dispositivos de poder, eles estão o tempo todo ali tentando controlar as pessoas e normalizar os costumes e as atitudes ou disciplinar os corpos. A gente vai falar sobre isso também um pouquinho mais para frente, certo? Então todos exercem poder e sofrem o poder uns dos outros. A gente pode resumir essa teoria da microfísica do poder do Foucault em três passos, em cinco características principais. Então, esses 5 pontos são os seguintes. O poder se exerce, como eu disse, ele é uma ação, né? Ele se exerce sobre outros. Então, o poder não é algo fixo, não existe alguém que tem todo o poder e que nunca perde esse poder ou que não dependa do poder de outras pessoas. Então, todos têm pelo menos um pouco de poder, certo? Nas suas mãos. E também, ao mesmo tempo que essas pessoas exercem esse poder, elas também sofrem a influência de outros tipos de poder de outras pessoas. E esse poder só existe se é exercido. Essas relações de poder são imanentes, ou seja, elas são próprias de todas as sociedades. Elas surgem, imanente é porque ela surge de dentro da própria sociedade, né? O Aristóteles dizia que o ser humano é um animal político, um animal social. E aí o Foucault vai falar que não, existem conflitos de poder dentro da sociedade. Então, essas relações sociais não se fazem de uma forma pacífica, tranquila, mas elas estão sempre em conflito. Existem sempre, então,
disputas de poder, né? O Hobbes vai falar que essas disputas de poder aconteciam somente antes do surgimento da sociedade, na natureza, né? No estado de natureza. Aí o Foucault vem e vai dizer que não, olha, esses conflitos, essas lutas entre as pessoas, de que o homem é o lobo do homem, essas disputas sempre existiram e sempre vão existir na sociedade, ainda que exista um poder de um rei absoluto que possa ter o domínio sobre todos. Você ainda tem os nobres, você ainda tem a igreja, você tem ainda outras instituições e dispositivos que têm os seus níveis de poder também, né? Esses níveis de poder ao longo da história humana, depois do absolutismo, eles vão meio que se equilibrando e vão criando então essas teias nas quais você não consegue saber muito bem aonde começa um poder e aonde começa o outro, né? Então, ele vai dizer aqui que no terceiro ponto, o poder vem de baixo, né? Ele não vem de cima para baixo, ele vem de baixo para cima. Então são as pequenas situações, as pequenas influências das pessoas, né? Essas relações de força microscópicas, né? No nível microscópico, que vão sustentando o quê? O Estado, a igreja, o exército, a força policial, as instituições de ensino. Então, esses poderes em nível macro, eles são sustentados pelas relações de poder do nível mínimo, né? Desses sujeitos que possuem esses poderes em certa medida. Então, no mesmo nível que esses sujeitos vão moldando as formas de poder, eles também vão sendo moldados pelos poderes que existem na sociedade. A gente vai falar um pouquinho sobre o surgimento do sujeito na sociedade ainda nas próximas aulas. Essas relações de poder são intencionais, ou seja, o poder sempre tem um objetivo, ele sempre tem um propósito, ele tem uma meta, né? E ele tem uma lógica. Então, esses poderes são lógicos, racionais e têm um objetivo. E, finalmente, o quinto ponto é que, se existe poder, sempre existe também uma resistência, uma força oposta. Existe um poder aqui e uma força oposta que resiste a esse poder. Então a gente vai falar das revoluções, as revoluções populares, que sempre existiram. Desde, por exemplo, no Império Romano, as revoluções ali de escravos, né, de, por exemplo, Espartacus, os escravos que tentaram ali, de certa forma, lutar contra o poder de Roma. Você tem também as revoltas camponesas na Idade Média. E aí você vai ter uma série de outras revoluções trabalhistas. Então, sempre existem resistências a esse poder, né? Isso sem falar, por exemplo, nas outras formas de resistência em um nível individual, né? De se colocar contra a lei, de ser um fora da lei e tudo mais. Bom, então a gente vai falar sobre 3 tecnologias do poder na história da humanidade. O Foucault vai falar de 3 fases principais de transformação, né, dessas tecnologias de poder. O que são essas tecnologias? Tecnologia vem de técnica, ou seja, de uma arte ou de um conhecimento técnico para dominar e controlar tudo o que acontece na sociedade, né? Então, ele vai falar sobre relações de poder que vão se transformando na sociedade. E elas vão se transformando de acordo com 3 tipos de tecnologias diferentes. Então, ele vai falar do poder da soberania, que são os reinados, né? Você tem aí, então, um exemplo dos reis absolutistas do século XV, século XVI. Você também tem o poder desses grandes monarcas que começam a se estruturar ali na Idade Média. E também fora os grandes tiranos da antiguidade, né? Sem falar nesses grandes imperadores e tudo mais. Você tem o poder disciplinar, que acontece ali a partir do século XVII e a partir do século XVIII,
que é um poder num nível mais espalhado na sociedade, em um nível mais discreto, mas que ao mesmo tempo tenta controlar, normalizar os comportamentos dos indivíduos. Aí você tem as sociedades burguesas, né? As democracias burguesas e também aquelas sociedades que tentam, dessa forma, controlar o indivíduo no trabalho, na vida, na escola e tudo mais. E o biopoder, que é o poder sobre a própria vida, é um poder total de um controle sobre a vida da população no nível mais macro, no nível maior, né? Que é o biopoder. A gente vai falar também sobre ele nas nossas próximas aulas, ok? Muito bem, por hoje é só, a gente fica por aqui. Na próxima aula, a gente vai continuar falando sobre o pensamento do Michel Foucault. Teremos também uma avaliação sobre o pensamento desse filósofo e a gente vai fazer um link entre as teorias do poder, né, e da normalização dos comportamentos do Foucault com a teoria de outros filósofos como a Simone de Beauvoir, que viveu antes dele, mas a gente vai linkar tudo isso também. Ok, gente? Um grande abraço para vocês e até a próxima.